Hoje, segunda-feira, dia 9 de junho, muitas notícias para vocês. Tem antigo aliado do Lula botando a boca no trombone. Tem o governo de Israel fazendo algo que eu queria ser uma mosca para estar lá para ver essa ação que o governo de Israel está tomando. E a popularidade do Lula despencando, jornal mostrando o autoritarismo do Lula. E nada satisfeito, detonando com o Lula. E mais coisas ainda aqui. Fiquem comigo até o final. Curtam, se inscrevam, compartilhem, aperte o sininho das notificações e deixe o seu comentário. Fique comigo até o final, deixe o seu comentário. O que é que você acha do que está acontecendo aqui no Brasil e esse governo do Lula? Primeira matéria de hoje, eu vou colocar para vocês. Gosto sempre de citar a fonte para vocês verem de onde que a gente tira as notícias, que a gente não está inventando da nossa cabeça, a gente está tirando essas notícias de fontes confiáveis. E eu vou trazer para vocês aqui agora a matéria de Gazeta do Povo, que diz o seguinte: Lula se reuniu com 20 líderes de países autoritários neste mandato. Saiba quem foram os preferidos. A Gazeta do Povo aqui fez essa matéria detonando as amizades do Lula. É algo que a gente sabe. A gente já sabe disso há muito tempo, mas é preciso que a gente divulgue. Porque tem muita gente que tem memória curta. Tem muita gente que não vê o Lula como um autoritário e não vê o Lula como próximo de pessoas que são autoritárias. A gente precisa de estar divulgando isso aqui. E a matéria da Gazeta do Povo diz o seguinte, vou virar para cá, a tela dali é melhor. Apesar do discurso alegadamente democrático que elegeu em 2022, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, se reuniu com ao menos 20 ditadores. Olha só, gente, 20 ditadores, autocratas e líderes autoritários ao longo de seu atual terceiro mandato. O líder da China, Xi Jinping, o ditador de Cuba, Miguel Díaz-Canel, lideram a lista de reuniões bilaterais, somando 7 encontros privados com o petista. Somente em 2023, primeiro ano deste seu terceiro mandato, Lula se reuniu com o ditador cubano em 4 ocasiões. Presta bem atenção. Quando se fala de Cuba, a democracia de Cuba, que é um modelo para o Lula acredita que ele vai lá para aprender com Cuba como implantar uma democracia no Brasil. Só pode. Então ele se reuniu com o ditador de Cuba, o Miguel Díaz, por 4 ocasiões. Já com o autocrata chinês, o mandatário brasileiro teve ao menos 3 encontros privados. E a matéria está falando aqui que são encontros privados, não são reuniões, aquelas bilaterais, aquelas reuniões ali, que ele vai ali em alguma conferência, alguma reunião com muita gente, não. São reuniões privadas. E somente em 2023, no primeiro ano deste seu terceiro mandato, Lula se reuniu com o ditador cubano em 4 ocasiões. Já com o autocrata chinês, o mandatário brasileiro teve ao menos 3 encontros privados durante viagens oficiais à China. Em 2023 e 2025, ele também, durante uma visita que Xi Jinping fez ao Brasil em 2024. Então, ou seja, a amizade é bem próxima com os ditadores. Em 2024, Xi Jinping veio também aqui, nesses últimos 3 anos. O levantamento foi feito pela reportagem que leva em conta os compromissos oficiais previstos na agenda presidencial e que aconteceram em formato de visitas presenciais. Os encontros contabilizados só levam em conta agendas bilaterais ou privadas. Agendas bilaterais ou privadas. Então a gente vê aqui o Lula, ao longo do tempo, nesse último mandato, pelo menos 20 ditadores ele se encontrou. E quando a gente observa que o Brasil, hoje, o alinhamento é com essas democracias, que, na verdade, são ditadores que eu e você aqui ainda temos liberdade, lá você não tem essa liberdade toda. Lá não tem essa liberdade. É tudo imposto pelos governos.
E o Lula gosta muito de Cuba, então ele gosta muito de estar próximo do povo de Cuba ali para implantar a democracia de Cuba aqui no Brasil. Essa é a minha visão, posso estar errado. Eu quero que você comente aí, Denis, você está errado, a democracia de Cuba é a melhor. Ou se você concorda comigo que Cuba não é uma democracia, coloca nos comentários também. E a gente acha muito interessante que o comunismo, o socialismo parece uma lavagem cerebral. Os fatos estão aí, as pessoas estão vendo que não está indo nada bem, mas estão cauterizadas. Elas falam Lula até a morte. Parece uma seita, parece um negócio assim, algo que parece que entranha no organismo que não conseguem se desvencilhar. A gente vê que não está bem, mas eles são Lula a todo custo e a todo tempo. Doa o que doer. E a segunda matéria de hoje, que eu vou colocar também, é da Revista Oeste. Gosto sempre de citar a fonte para vocês, tá? Revista Oeste. E essa matéria aqui mostra que a popularidade do Lula não tem despencado só entre as pessoas de direita, não. As pessoas de direita, elas vão lá e estão detonando ele. As pessoas de esquerda também não estão gostando da popularidade e muitas vezes quem é de esquerda está passando para o lado da direita. E essa matéria aqui da Revista Oeste diz o seguinte: eleitores mais pobres têm abandonado Lula e migrado para a direita, relata pesquisa. Quando se fala de eleitores mais pobres, o Lula já disse que os eleitores mais pobres são os eleitores dele. Então, ou seja, as pessoas de esquerda estão migrando para a direita. E a matéria da Revista Oeste diz o seguinte: uma pesquisa da Genial Quaest, segundo o jornal O Globo, olha, é o jornal O Globo, segundo o jornal O Globo, não é fonte de jornal de direita, não. Segundo o jornal O Globo, revela crescimento nos nomes da direita entre eleitores mais pobres, enquanto Luiz Inácio Lula da Silva perde apoio nessa faixa tradicional do PT, ou seja, os petistas estão acordando, entendendo que o modus operandi da esquerda não tem melhorado as suas vidas. Muito pelo contrário, tem deixado elas escravas da mediocridade e da pobreza. 7 dos 8 candidatos de oposição testados entre eleições que ganham até 2 salários mínimos tiveram oscilação positiva entre março e maio. E Lula apresentou recuo nas simulações para o segundo turno de 2026. O movimento acompanha o derretimento da popularidade do governo, que atingiu o maior índice de desaprovação divulgado na última semana. Ou seja, a desaprovação do Lula a cada dia cresce mais. 52, 57, 60. Acredito que daqui a pouco está zerando quase essa popularidade. Vai ficar só os mais fanáticos, só aqueles que têm algum benefício, alguma coisa que os prendem realmente ao Lula. E essa última matéria aqui, essa última não, ainda tem mais matéria ainda, mas essa matéria aqui agora eu queria ser uma mosca. Eu queria ter o poder de estar lá para ver esse povo tendo que fazer isso. E essa última matéria aqui agora que eu vou trazer para vocês é do jornal Pleno News, né? Do Pleno News, e essa eu queria estar lá para assistir. Presta bem atenção nisso aqui. Olha só, o que acontece? A Pleno News fala aqui que Israel intercepta navio de Greta que tenta chegar a Gaza. Presta bem atenção. A Greta está tentando ir para Gaza para fazer aquelas campanhas pro Hamas, pro Hamas, esse povo de esquerda aí é sempre do lado errado. E a Greta estava indo lá com alguns ativistas, 12 ativistas. E olha só o que aconteceu. Presta bem atenção. O governo de Israel interceptou esse navio. E eu quero ler para vocês agora a matéria. Como diz o Silas Malafaia, pasmem, pasmem, pasmem. Presta atenção. O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, parabenizou as forças de defesa de Israel pela tomada rápida e segura do navio Mauldin, com 12 ativistas a bordo, incluindo Greta Thunberg,
e informou que ele está sendo levado ao porto israelense de Ashdod. Ashdod, é difícil de falar. Onde, ao chegarem, serão exibidos vídeos dos ataques do Hamas em 7 de outubro de 2023. Vocês já imaginaram a Greta Thunberg e os seus ativistas tendo que sentar ali, o governo de Israel colocando eles ali para assistir às atrocidades do grupo terrorista Hamas, matando os cidadãos de Israel? Você já parou para pensar nisso? Você também não queria ser uma mosca para estar ali observando o semblante deles? O que... Não, eu queria estar lá. E assim, muitos comentários aqui parabenizando Israel. Parabéns, Israel. Vai para a escola, mocinha. Essa garota não tem mãe, não. Greta não tem casa, família. Ó, serzinha. Então as pessoas sabem que esse grupo de ativistas aí é um grupo pró-Hamas, é um grupo pró-terrorismo, que tem aumentado, principalmente no Brasil, depois que o governo Lula chegou também, o antissemitismo, as pessoas atacando israelenses, judeus e tudo mais. A gente percebe isso. E nós estamos aqui no Brasil com os olhos do mundo voltados para nós, com essa proximidade do Lula com os ditadores. E quanto mais divulga isso, mais pessoas que são democráticas, algumas democracias mesmo, democracias de verdade, estão com os olhos voltados para o Brasil e vendo essas alianças que o Brasil tem com países ditadores e pessoas que têm feito mal para a sua população pensando somente no poder. E a última matéria de hoje, essa aqui, vocês vão gostar bastante. Um antigo aliado do Lula, ele resolveu falar. E esse antigo aliado do Lula, que agora ele está dizendo que está sendo censurado. Que ele está sendo censurado e ele vai começar a falar. E você, acho que você já imagina quem é, né? Pois é, Cirão da Massa. Ciro Gomes já está com a sacolinha cheia. Ele não aguenta mais o PT. E ele, me parece que agora está tentando tomar coragem mesmo de se levantar contra o PT e se aproximando da direita, né? O André Fernandes, deputado federal, já disse que está costurando um acordo ali do Ciro Gomes com a direita. Em troca do apoio do Ciro à direita, o André Fernandes não sairia no Ceará como candidato a governador e o PL não lançaria um candidato no Ceará. E eu quero que você coloque para mim aí nos comentários se você confia no Ciro, se você acha que essa aliança é boa, se você ainda não confia, que acha melhor, com esquerda não tem conversa, você coloca nos comentários também. Mas agora eu vou colocar aqui o vídeo do Ciro para que vocês vejam o próprio Ciro Gomes falando sobre o Lula e o PT. Nos últimos anos eu tenho procurado suportar em silêncio um enorme lawfare. Você sabe, é a manipulação no Brasil do próprio judiciário para a perseguição de pessoas que são vistas como inimigas dos poderosos. Muitos processos artificiais são movidos contra mim pelos políticos agentes dos agiotas que chupam o sangue do povo brasileiro. Aceitei nos últimos 10 anos essa tarefa, muitas vezes sobre-humana, de tentar defender o povo brasileiro num país onde quase nenhum político se levanta contra os bancos. Agora, finalmente, o maior dos agentes dos agiotas, o presidente Lula, ele mesmo, do alto da sua covardia e manipulando o próprio poder da presidência da República, entra nesse jogo judicial na tentativa de me calar. Me interpela judicialmente por suposto ataque à sua honra, mas não por calúnia, pois me daria o direito de pedir o que direito se chama exceção da verdade, que é provar que tudo o que eu falo é a mais pura verdade. A propósito, não o ofendi em nada em minhas exposições das políticas de agiotagem do governo. São os fatos.
e somente eles os fatos que o ofenderam. Lula não colocou o pobre no orçamento, colocou o pobre em leilão. Todo o povo brasileiro virou um imenso banco de dados e ativos a serem negociados com bancos agiotas para roubá-los de todas as formas possíveis a partir da taxa de juros mais alta do mundo. Dados de aposentadorias, benefícios assistenciais, o BPC até o Bolsa Família, tudo virou ativo para ser explorado pelos bancos agiotas brasileiros. E pior, investigação apenas do início da Polícia Federal indica aquilo que eu estou cansado de saber. Empréstimos consignados foram concedidos fraudulentamente e juros exorbitantes cobrados criminosamente de nossos aposentados em um escândalo que somente agora começa a aparecer. E enquanto nossos idosos são empurrados para o crédito involuntário, os jovens do Brasil, as famílias brasileiras são tragados por cassinos digitais travestidos de apostas esportivas, as tais bets, destruindo suas famílias, que já vivem na fome, na dificuldade, e se manda ainda bilhões de reais e de dólares de divisas para o exterior. Nada disso é acidente. É o projeto de Lula para o Brasil. Um plano para tornar não só o Estado brasileiro, mas especialmente o povo brasileiro, completamente dependente do sistema financeiro. Eu penso que é a mais maligna engenharia social já vista nesse país. A mais selvagem face do capitalismo que já tivemos. Enquanto eles repetem a mentira da inclusão, diariamente transformam miséria em ativo financeiro e esperança em dívida no aplicativo de jogos online, incluindo milhões nos cadastros de inadimplentes. São mais de 73 milhões de pessoas no SPC e no Serasa. O projeto, para mim, é claro. A pobreza não é para ser superada. A pobreza virou um ativo a ser explorado politicamente e financeiramente. A pobreza é o negócio do governo Lula. Os bancos, os seus beneficiários. Não me calarei. Não podem me intimidar. Quem não tem rabo preso, nem pretende ser candidato a mais nada, a não ser a defender o povo brasileiro, vou lutar até o último dia da minha. Ou seja, você pode até não gostar do Ciro Gomes, você pode até não gostar dele. É de esquerda, deveria ter se posicionado há muito tempo atrás contra o Lula, mas uma coisa você tem que dar o braço a torcer. O Ciro Gomes falou só verdades. Nunca se ganhou tanto dinheiro, os banqueiros nunca cresceram tanto no Brasil quanto no governo Lula. Isso é um fato. Todos os aposentados, pensionistas, estão entrando aí, até o próprio BPC Loas, as pessoas estão entrando em dívidas, cada vez mais endividado. E não só com o próprio coração que vai lá e faz o seu empréstimo. Pessoas sendo fraudadas plenamente aqui no governo Lula a bilhões. Então, se você não concorda, pode até não concordar com as atitudes e os posicionamentos políticos que ele teve lá atrás ou que ele tem, mas que ele só falou verdades aqui. Nesse vídeo ele falou verdades. Na minha humilde opinião, eu acho que Ciro Gomes sempre esteve do lado errado. Inteligente ele é. Falta ali também inteligência emocional para não ficar tão enfurecido e guardar a boquinha dentro da boca na hora que é preciso. É a minha humilde opinião. Se você concorda, coloque nos comentários aí. Já aproveita, curta, compartilhe, se inscreva no canal, deixe o seu comentário. O que você acha da Greta Thunberg? Você queria ser uma mosquinha para estar ali? E o Ciro, você concorda com ele? E os ditadores que o Lula apoia? Me diz aí. Você também concorda que o Lula está perdendo campo também do lado dos mais pobres? Coloca nos comentários aí. Interage comigo. Eu quero interagir com vocês também. Forte abraço e até mais tarde no nosso próximo editorial com seu amigo aqui, conservador de direita, Denis Gonçalves.